Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. Esta videoaula é referente à disciplina de Língua Portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre os porquês, tá? Então, você já percebeu que muitas das vezes nós temos dúvidas, né, ao escrever algumas palavras. E o uso dos porquês é um dos assuntos da língua, né, da nossa língua, que causam muitas dúvidas. Então, tem muita gente que tem dúvida, né? Quando usar o porquê junto e sem acento, quando usar o porquê junto e com acento, quando usar o porquê separado sem acento e quando usar o porquê separado e com acento. Então, existe 4 porquês aí na língua portuguesa e nós iremos aprender nessa aula como, né, usá-lo no decorrer de uma produção. Então, nós temos aí uma tirinha, né? Na tirinha diz o seguinte: primeiro quadrinho. Qual é o significado da vida? Por que estou aqui? Aí depois o rapaz vai e responde: você está aqui porque esta é a sua taberna predileta. Então, esse porquê aí, né, ele foi utilizado em uma resposta. O porquê do primeiro quadrinho foi utilizado em uma pergunta. Aí já fica uma dica, tá? Vamos vendo um pouquinho mais. Eu tenho outra história em quadrinhos aí que diz o seguinte: você deve casar com um cavaleiro numa armadura reluzente. Por quê? Aí já tem um porquê separado e com um acento. Aí a mãe responde: assim vai ter menos roupa para lavar. E aí, porquê separado e com acento utiliza-se quando? Vamos observando. Então, por meio das atividades que vocês farão, vocês irão perceber aí que ao ler a frase com o porquê separado e com acento e, né, o que, né, com acento, ele torna-se uma sílaba forte, isto é, uma sílaba tônica. Quando ela fala bem que na história em quadrinho, a mãe fala assim: você deve casar com um cavaleiro numa armadura reluzente. Ela fala: por quê? Tá vendo que o que ele foi pronunciado mais forte? Quando eu pronuncio uma sílaba mais forte, ela é classificada como uma sílaba tônica, tá? Por essa razão, ele é acentuado na sílaba. Então, uma das razões do porquê de haver, né, esse porquê separado e com acento é porque esse que aí ele é pronunciado mais forte e ele é uma sílaba tônica, tá? Essa grafia ela é empregada em frases interrogativas diretas e indiretas, tá? Então, o porquê separado e com acento é usado no fim da frase. Então, já sabemos o uso de um dos porquês. O porquê separado e com acento, ele é usado em frases interrogativas diretas ou indiretas. As diretas são aquelas que têm um ponto de interrogação e as indiretas não, tá? E as perguntas diretas, né, elas são feitas diretamente para a pessoa, tá? É feita diretamente para a pessoa. E a pergunta indireta, ela é feita de forma indireta, tá? E ela não, a pergunta indireta, ela não tem um ponto de interrogação. Só as perguntas indiretas, tá? Então, porquê separado e com acento, ele é usado em frases interrogativas e ele sempre virá no final da frase. Então, todas as vezes que você for fazer um exercício, que o espacinho já for lá no finalzinho e você ler aquela pergunta e perceber que aquele enunciado se refere a uma pergunta, né? Ler aquela frase e perceber que aquele enunciado se refere a uma pergunta, então você já sabe que vai utilizar o porquê separado com acento, tá? Então, observem aí. Ela não veio por quê? Tá vendo que veio no finalzinho da frase? Então, porquê separado e com acento, né? E isso aí é uma frase interrogativa direta, tá? Com ponto de interrogação, ok? Ela não veio, não sei por quê.
tá? Então, já é uma pergunta indireta com um ponto final, ok? Então, prestem atenção aí agora na outra história em quadrinhos. Sim, sei porque estou em recuperação. É porque me saí bem no primeiro... É porque não me saí bem no primeiro turno. Quero dizer, no primeiro semestre. Ou coisa que o valha. Então, vamos analisar aí. Né? Então, vocês observaram aí que nesse quadrinho, nessa história em quadrinhos, foi utilizado um porquê separado no primeiro quadrinho e um porquê junto no segundo quadrinho, tá? Então, vamos observar aí outras grafias. Veja outra situação em que ocorre o porquê separado e sem acento. A defesa da liberdade da expressão é a causa por que lutamos. Todas as vezes que eu puder substituir o porquê pela expressão pela qual, né? Toda vez que eu puder substituir, então esse porquê é um porquê separado e sem acento. Ó, a defesa da liberdade de expressão é a causa pela qual lutamos. Então, se você substituir, né, o porquê por essas duas palavrinhas, pela qual, né, por essa expressão pela qual, e a frase continuar com sentido, então esse porquê aí vai ser o porquê separado e sem acento, tá? Então, o porquê separado e sem acento, ele deve ser grafado separadamente em frase afirmativa, tá? Lembrando que tem que ser frase afirmativa, tá? Nos casos em que puder ser substituído por, pela qual, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, tá? Observe outro emprego. Não compreendemos o porquê da atitude. Esse o porquê aí, ou seja, porquê junto e com acento, ele é utilizado quando você puder substituir esse porquê por o motivo ou razão, tá? Olha, não compreendemos o motivo de sua atitude. E a frase continuar com sentido, tá? Não compreendemos a razão de sua atitude. A frase continua com sentido. Então, esse porquê é um porquê junto e com acento, tá? Outra. Qual é o porquê de seu bom humor? Então, quando esse porquê também puder ser substituído pela expressão a causa e a frase continuar com sentido, então esse porquê também vai ser um porquê junto e com acento. Então, qual é o motivo, qual é a causa de seu bom humor? Tá vendo que a frase continua com sentido? Então, utiliza-se o porquê junto com acento, tá? Acento circunflexo. Então, o vocábulo, né, porquê junto e com acento circunflexo, ele será grafado numa só palavra e com acento quando for substantivado. Ele tem valor de substantivo aí. Por que ele tem valor de substantivo? Porque ele é acompanhado de um artigo. Toda palavra acompanhada de um artigo, ela é um substantivo ou tem valor de um substantivo. Porque quando um artigo acompanha uma palavra, independente da grafia, da classe gramatical, quer dizer, que essa palavra pertencia, ela passa a ser um substantivo, tá? E quando o porquê vier acompanhado de um artigo, né? E ele significar motivo, razão ou causa, então esse porquê vai ser escrito junto e com acento circunflexo, ok? Então vamos organizar aí o que estudamos direitinho e com isso vocês verão aí o uso do porquê junto e sem acento que a gente não viu, né, nas exemplificações. Vimos lá no início, no primeiro quadrinho, mas sem explicação. Então, como que fica aí? Nós temos o porquê separado e sem acento. Ele é empregado em frases interrogativas diretas e indiretas, tá? Ele é empregado em frases interrogativas diretas e indiretas. Então, sempre no início e no meio da frase. Lembra que o porquê
separado e com acento, ele era usado também em frases interrogativas diretas e indiretas, só que ele vinha sempre no final da frase interrogativa, tá? Então, quando é o porquê separado e sem acento, quando o porquê ele vier, né, em frase interrogativa e ele vier no início e no meio da frase, né? Então, esse porquê vai ser o porquê separado e sem acento, tá? Então, porquê separado e sem acento, ele é empregado em frases interrogativas diretas e indiretas. Temos aí, por que você não compareceu ao desfile? Interrogativa direta. Eu não sei por que você não compareceu ao desfile. Interrogativa indireta, tá? Então, ele comparece sempre em frases interrogativas diretas ou indiretas, só que ele vem no início ou no meio da frase, tá? Agora, o porquê é separado e com acento, ele vai vir em frases interrogativas também, e diretas e indiretas, só que ele sempre virá no final da frase, tá? Então, como nós temos aí, ó, porquê separado e com acento é empregado sempre no final de frases, tá? Em geral, nesses casos, o porquê separado e com acento e sem acento e o porquê separado e com acento podem ser substituídos pelas expressões por que motivo ou por qual motivo, tá? O seu telefone não está chamando por quê? É por qual motivo? Por qual razão? O telefone não está chamando, não sei por quê. Ou seja, não sei por qual motivo, não sei por qual razão. 3. O porquê é empregado, o porquê separado, né, e sem acento, ele também é empregado em frases em que pode ser substituído pelas expressões pela qual, pelos quais, pelas quais, tá? Um grande congestionamento foi a razão pela qual me atrasei tanto, né? Ou seja, por que me atrasei tanto. Então, esse porquê separado, né, e com acento, ele vai ser usado em frases interrogativas diretas e indiretas, e ele também vai ser usado quando ele puder ser substituído pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, tá? E o porquê junto e sem acento? Ele é empregado em frases afirmativas, tá? Respondendo a uma pergunta, ou quando elas explicam ou indicam uma causa, tá? De alguma coisa. Então, quando que eu utilizo o porquê junto e com acento? Quando for se tratar de uma resposta, tá? De uma pergunta, ou quando estiver explicando ou indicando a causa de alguma coisa, tá? E também ele pode ser substituído pela palavrinha pois. Tá? Então, ó, termine logo a prova porque o tempo está se esgotando. Aí se trata de uma explicação. Por que que deve se terminar logo a prova? Porque o tempo está se esgotando, tá? Aí eu posso substituir esse porque também por pois. Ó, termine logo a prova, pois o tempo está se esgotando, tá? Clarice não foi à aula porque estava doente. Qual foi o motivo? Que ela não foi na escola? Porque estava doente. Aí eu posso substituir esse porquê também por pois. Clarice não foi à aula, pois estava doente, tá? Então, quando o porquê puder ser substituído pela palavrinha pois e ele indicar uma resposta de uma pergunta, ou então uma explicação, ou indicar a causa de alguma coisa, vai ser o porquê junto e sem acento. O porquê junto e com acento, ele é aplicado, né, quando ele é substantivado, tá? Ele tem valor de substantivo. Geralmente ele é acompanhado do artigo, tá? O artigo ou. É uma palavra tônica e recebe acento gráfico, tá? Por quê? Você não esclareceu o porquê de sua raiva. Então, a dica aqui é sempre você, quando você for preencher a lacuna lá, o espacinho, né, com o porquê, é você observar se vem um artigo antes. Se vier um artigo antes, então você já sabe que é o porquê junto e com acento, ok? Bom, gente, é isso, tá? Essa é a nossa aulinha sobre os porquês. Vocês façam a leitura mais uma vez nessas regrinhas aí, tá bom? Eu estarei colocando na agenda de vocês
as páginas que vocês deverão fazer o exercício. E também vou colocar mais um videozinho sobre porquês para fixar melhor o conteúdo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.